Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 20 de abril de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a Aliança, parte 1. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Gênesis capítulo 8, verso 20, que diz assim: Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Uma coisa que precisamos compreender é que a Bíblia vai mencionar uma relação que estava se formando entre Deus e Noé, desde o momento em que o Senhor Deus se apresentou a ele para poder convidá-lo para ser seu parceiro no processo de recriação do planeta Terra. Porque o dilúvio foi, como vimos na lição de ontem, um processo de recriação. Muitos paralelos entre o plano original de criação em Gênesis 1 e 2 e Gênesis capítulo 7 vai mostrar exatamente isso. Se você tem alguma dúvida, por favor, reveja o vídeo de ontem. Quando você vai perceber o momento em que Deus chamou Noé, vai acontecer aqui uma coisa muito interessante. O texto vai dizer, com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Gênesis 6, versos 8. E é bem verdade que esse contexto, ou esse termo, eu vou estabelecer uma aliança com você, aparece em contraste com o que vai aparecer exatamente no versículo 17, que é o momento em que Deus vai ameaçar destruir a terra com o dilúvio. É interessante que a aliança, ela vai aparecer logo depois que Deus diz. Primeiro Deus fala, vou destruir a terra. Depois ele diz, mas vou fazer uma aliança com você, se você quiser. A destruição é inevitável, mas o que você pode mudar nesse processo todo você pode estabelecer uma aliança comigo, porque eu sou aquele que posso dar a vida e posso tirá-la. Você percebe nitidamente que o Noé fez essa aliança com Deus, e por isso ele, sua esposa, seus filhos e suas noras puderam entrar na arca. Essa aliança foi estabelecida, foi feita. Mas o que é que estava embutido nessa mesma ideia? Quando você percebe o momento em que o dilúvio termina, a primeira coisa que o Noé vai fazer depois que ele sai da arca é construir um altar e oferecer um holocausto a Deus. A palavra que vai aparecer aqui para holocausto é a palavra olá, que é a palavra mais antiga para esse tipo de sacrifício oferecido dentro ou em cima de um altar, que é um sacrifício de um animal que foi degolado e foi totalmente queimado sobre o altar. Esse gesto de Noé é um gesto que deve ser levado aqui em consideração, porque esse gesto é tomado logo depois de uma circunstância. Uma grande catástrofe havia acontecido sobre a terra. A alimentação vegetal tinha se tornado muito mais escassa. O dilúvio tinha coberto toda a terra durante 40 dias e 40 noites. O processo agora em que os vegetais estariam germinando e crescendo se modificou por completo. O próprio Noé teria que agora, digamos que, cuidar muito bem desses animais. Até porque Deus vai dar agora, logo na sequência, vai dar autorização para que a carne de animais possa ser agora introduzida na dieta do ser humano. E por isso também, o capítulo 9, por exemplo, verso 2, vai mencionar que um pavor dos animais em relação ao ser humano acabou mudando completamente o relacionamento que havia antes do dilúvio entre o homem e o animal. Quando você olha para Gênesis capítulos 1 e 2, havia uma associação muito, muito forte entre os animais e o ser humano. Por quê? Porque os animais e os seres humanos compartilhavam da mesma dieta, era uma dieta vegetal, e os animais compreendiam, por assim dizer, que os seres humanos tinham uma função de proteção em relação a eles. Deus havia colocado os animais para que eles pudessem guardá-los, cuidar deles, zelar deles. E isso você percebe quando a primeira ação, ou o primeiro trabalho que é dado para Adão logo depois da criação é dar nomes aos animais. Você só coloca nome em algo que você tem responsabilidade sobre. Essa é a ideia. Como Adão tinha responsabilidade sobre os animais, então ele pôde dar nome para eles. Assim como um pai dá nome para o seu filho, porque ele vai cuidar do filho.
A relação é essa. Agora, a partir do momento do dilúvio, por causa de uma necessidade específica, dentro da dieta do ser humano, entra também a carne de animais. Como Deus é o único capaz de dar vida, como Ele é o soberano do universo, Ele coloca restrição, inclusive em relação a isso. Duas restrições vão aparecer. E tem algumas pessoas que querem ligar essa questão da dieta alimentar a Levíticos capítulo 11, onde essa mesma ideia vai ser ampliada. E os termos vão ser explicados por Moisés. Mas esse é o primeiro momento onde você encontra um contexto de separação entre os animais. Animais puros e impuros. Você percebe a própria relação entre essa mesma ideia nos animais que entraram na arca. 2 pares de animais considerados impuros e 7 pares de animais considerados puros. Por que mais pares de animais considerados puros? Porque depois do dilúvio, esses animais considerados puros poderiam ser utilizados dentro do contexto da dieta humana. Então, obviamente que teriam que haver mais desses animais. Apesar da relação ter mudado, e agora os animais têm pavor do ser humano e fogem dele quando o veem, o que o texto está dizendo para a gente é que Deus estabeleceu também limites. Um outro limite é: o sangue, porém, não comereis, porque o sangue é a vida do animal. Essas ordens vão aparecer já no contexto de Gênesis capítulo 9. Porque Deus é o único capaz de dar vida. Algumas pessoas, quando vão trabalhar, por exemplo, o tema da dieta que deve ser seguida pelo ser humano, e quando vão explicar a diferença entre animais puros e impuros, a diferença entre alimentos considerados permitidos ou não permitidos, trabalham outro contexto completamente diferente. Querem encontrar explicações científicas por que podemos comer carne de determinado animal e não de outro. Por que essa carne pode ser considerada pura e aquela impura. Você pode encontrar a desculpa que você quiser. A razão bíblica para isso é: Deus é o único capaz de dar vida. E como Ele é o único capaz de dar vida, então Ele estabelece o limite até onde o ser humano pode ir. Ele diz: isso você pode, isso não pode. Quando Deus é o soberano da nossa vida, então nós seguimos as orientações dele, inclusive na dieta alimentar. Quando ele diz isso não, tudo bem, como Ele é o único capaz de dar vida, Ele falou que não, então não vou tocar, não vou usufruir, não vou comer. Isso pode, então isso vou utilizar com sabedoria e com moderação. Esse é o princípio estabelecido na Bíblia. E por que é que Noé seguiu essas instruções? Aqui é que entra o detalhe. Ele seguiu essas instruções porque ele tinha uma aliança com Deus. A aliança pressupõe que você confia naquele com quem faz aliança. Que você sabe que aquele com quem você fez uma aliança está cuidando de você. Tem planos para a sua vida, tem projetos para a sua vida. Essa era a relação de Noé com Deus. Por isso, Noé decidiu obedecer. Mesmo que em circunstâncias tão complexas. Eu gostaria, nesse momento, de desafiá-lo a 2 coisas. Primeiro, a estabelecer também uma aliança com Deus. Segundo, dentro de um contexto de aliança, pedir a Deus o poder para obedecer ao Senhor, em todos os sentidos, reconhecendo a soberania dele sobre nós. Porque tudo que ele pedir para fazermos ou deixarmos de fazer, será para o nosso bem. Reconhecendo que ele tem domínio e tem soberania sobre cada um de nós. Quer fazer isso comigo agora? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor é o Todo-Poderoso, soberano do universo. Mas, ao mesmo tempo, apesar disso tudo, estabelece uma relação de aliança conosco. Nessa aliança, somos chamados à obediência. Não para sermos aceitos, mas como evidência de que fomos aceitos pelo Senhor. Ajuda-nos a podermos viver essa relação e a obedecermos ao Senhor por Tua graça e Teu poder. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?